mas o justo viverá pela sua fidelidade. Podeis assentar. Por que eu li esses dois textos? Porque no Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é a certeza absoluta daquilo que nós esperamos, mas que não vemos. Isso é fé. Mas às vezes nós, como igreja, nós, seres humanos, às vezes nós somos limitados a entender o que é a fé. Fé. Todo mundo tem fé. Tem gente que tem fé de coisa ruim e tem gente que tem fé para coisa boa. Mas todo mundo tem fé. Como eu disse uma vez, não sei se os irmãos lembram, que até o jogador de futebol ele tem fé. Ele cruza a bola e já parte, porque ele já está em fé que vai acontecer o cruzamento para fazer o gol. E assim é a vida. O médico tem fé. O astronauta tem fé. Então às vezes a gente é muito limitado em entender o que é fé. E em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então aqui ele cita uma lista dos homens do passado, da Bíblia, que tiveram fé e tiveram sucesso. Por quê? Porque eles tinham certeza, ou seja, eles tinham certeza absoluta que o que eles estavam esperando em Deus, ou seja, a fé em Deus, ia acontecer. E quando você lê Abacuque 2:4, ele diz: escreva, o ímpio está envaidecido, ou seja, o ímpio está todo cheio de orgulho, achando que ele é o tal. Ou seja, aquele que não tem Deus, acha que ele pode todas as coisas. Aquele que acha que ele vai vencer porque ele não tem bons pensamentos, como diz. Seus desejos não são bons. Então Deus, quando ele está dizendo a Abacuque sobre o julgamento que está vindo sobre Israel, o ataque que está vindo sobre Israel, ele diz que os ímpios são maus, que os ímpios estão com o coração agarrado no seu próprio desejo. Mas, ele diz assim, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, tudo aquilo que ia acontecer com Israel, alguns iam viver. Ou seja, você pode pôr esse viver aí, viver aquela vida da época, ou viver a vida eterna. Ou seja, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em alguns textos diz que o justo viverá pela fé. É a mesma coisa. Ou seja, o justo, ele vai viver por aquilo que ele espera. A nossa esperança, a nossa vida, ela tem que estar alicerçada naquilo que a gente espera. O que o crente tem que esperar? A vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá pela sua comunhão com Deus. O justo viverá pelo seu compromisso com Deus. O justo viverá pela sua unidade com Deus. Então isso é fé, é fidelidade. A nossa fé, ela resume-se em fidelidade a Deus. Muitas das vezes a fé da gente é inconstante, como diz Tiago. Mas é justamente por isso. Porque a gente não está sendo fiel ao Senhor. Porque a gente não está sendo fiel à sua palavra. Porque a gente não está esperando verdadeiramente no Senhor. Porque se nós esperarmos verdadeiramente no Senhor, irmãos, com certeza, vai ser como diz em Hebreus 11:1. Nós vamos ter certeza daquilo que nós estamos esperando, porque vai acontecer. Porque a nossa fé está centralizada naquele que pode todas as coisas, que é em Cristo Jesus. Amém? Que esta manhã, irmãos, nós possamos pedir a Deus a trabalhar na nossa fé, para que nós possamos verdadeiramente ter compromisso com a palavra de Deus, ter compromisso com Deus, não só na igreja, mas uma vida constante com Deus, pela sua fidelidade. O povo de Israel, que foi cativo na Babilônia, que foi fiel a Deus, eles foram honrados. Os que foram fiel a Deus, eles estão na eternidade com o Senhor. Ou seja, o meu justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, o que é justificado em mim, ele vai viver pela fidelidade a mim, a Deus. Então, é o que nós precisamos, é o que a igreja do Senhor precisa. Ser fiel a Deus, ter fé em Deus, crer que Deus vai fazer sem estar vendo. Você não vai ver o que você está crendo. O que você está crendo, você tem que acreditar e esperar que o Senhor irá fazer. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa curta palavra, Senhor. E eu quero te pedir no nome de Jesus, Senhor, que, ó Pai, que nós possamos verdadeiramente viver essa fé verdadeira, essa fé concreta, essa fidelidade ao Senhor, ó Pai. Aprendermos de Ti
que nós temos que ser fiel ao Senhor, que nós temos que viver para o Senhor, que nós temos que dar a nossa vida ao Senhor, que nós temos que verdadeiramente confiar em Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que se nós confiarmos, se nós esperarmos do Senhor, nós seremos justificados, nós seremos felizes, nós seremos sempre, Senhor, felizes, porque a promessa é do Senhor e o Senhor não falha, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, por este momento. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor continue abençoando o restante do culto, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor, amém? Quem está feliz de mais um dia estar aqui na casa do Senhor, para adorar e engrandecer o nome dele, amém? Eu te convido a não ficar parado, com os lábios fechados. Vamos adorar este Deus fiel em nossas vidas, amém? Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale, braço seco. Me leva minha paz dos verdejantes. Declare para o Senhor. Eu quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale grosso seco. Nos leva, Senhor, a paz do desejante, ó Pai. Leva-me a paz dos verdejantes. Eu quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Mais uma vez. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. 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 Aleluia. Essa palavra que nos alcançou, amém? Que nos libertou e que nos fez livre. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Pai. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te engrandecemos, ó Pai. Em uma só voz, ó Pai, em sua adoração, ó Pai, viemos aqui para te adorar, Senhor. Para bendizer, ó Pai, teu santo nome, ó Deus. Viemos para te adorar, Senhor. Para te engrandecer, ó Pai. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, Vai chover, Senhor. vai chover. Abra as comportas do céu. O Senhor está aqui neste lugar. Declare para o Senhor chuva de bênção na sua vida. Chuva de cura, chuva de libertação. Abra as comportas do céu.
esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. E antes de fé, levanta sua mão e declara para o Senhor. Chuva de bênção, Senhor. Chuva de cura vai nesse lugar, Senhor. Vai chover. Vai chover, Pai, em nossas vidas, Senhor. Abre as comportas do céu. Vamos lá e se perdemos. Se perdimos. Ele já está aqui neste lugar. Como chuva descerá. Se perdimos, Jesus virá. Então clame, Então grite, então chore por Ele. vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover, Senhor. Chover. Vamos lá mais uma vez se pedir. Abre as comportas do céu. Se perdimos, Vamos lá, igreja. Jesus virá. Você crê? Como chuva Ele descerá aqui neste lugar. descerá. Se perdimos, Jesus virá. Então clame, então grite. Então clame, então grite, então chore por Ele. Vamos lá em uma voz, em uma adoração. Vai chover. Abre, Senhor. Abre as comportas do céu. Vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Tu és santo, Senhor. Nós cremos no Deus que cura. Nós cremos no Deus que liberta. Eu creio num Deus que traz chuva de bênção aqui neste lugar. O Senhor está aqui neste lugar. Basta termos um ato de fé e crer que temos um Deus que luta por nossas causas, que luta por nossas enfermidades. E este Deus é o que eu sirvo, é o que você serve. E este Deus é aquele que está aqui para abençoar a minha e a sua vida. Basta termos fé, como o irmão Paulinho falou. Basta termos fé e crer que quem peleja por nossas vidas é o Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Senhor. Recebe, ó Pai, o nosso louvor, Senhor. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, ó Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. A tua presença é real, Senhor, em nosso meio, Senhor. Te louvamos, ó Pai, te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é fiel. Amém, igreja? Amém. Presença maravilhosa do Senhor aqui, não é? O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel em nossas vidas. E eu te glorifico, Senhor. Eu te exalto, Deus, por essa presença, Senhor. Às vezes, ó Pai, sem merecermos, Senhor, mas o Senhor derrama a tua misericórdia, Senhor, e a tua presença aqui neste lugar. Eu te glorifico, Deus. Aleluia. Aleluia. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala: você pode sentir a presença do Senhor? E fala para ele: eu te convido a continuar, porque o Senhor tem muito mais para nós, amém? Isso aqui só foi o tira-gosto. Ainda vai vir a palavra do Senhor para nos alimentar, amém? Aleluia. Eu te louvo, Senhor. Aleluia.
santo é o Senhor. Aleluia. Irmãos, também fazendo parte do nosso culto, agora é um momento muito especial, um momento onde nós iremos trazer aquilo que é do Senhor, que é os dízimos, e trazer as nossas ofertas. E oferta é o que você dá de gratidão ao Senhor. Então é um momento especial. Eu queria que todos se preparassem no nome de Jesus, porque não é um momento qualquer, não é um momento onde nós estamos dando para a igreja, não. Nós estamos entregando ao Senhor para a obra do Senhor. Eu queria convidar a pastora Cléria, se estivesse podendo fazer essa oração para os dízimos, para as ofertas. Vai se preparando, irmãos. Glória a Deus, amém? É uma alegria estar na casa do Senhor mais um dia. Gostaria que você se colocasse em pé em nome de Jesus, apresentasse a sua oferta ao Senhor neste momento. Com certeza a palavra do Senhor diz que nós devemos entregar com alegria, porque isso agrada ao Senhor, amém? Então levanta a sua oferta assim, apresenta ao Senhor e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Paizinho, por mais um dia na tua casa. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de poder apresentar a Ti aquilo que o Senhor nos dá. Uma porção, Senhor, daquilo que o Senhor nos dá. Paizinho, obrigada pela oportunidade de poder ofertar, dizimar na tua casa. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a cada vida, multiplicar, Senhor, ó Deus, na vida de cada um, e aquele que não pode ofertar, que o Senhor possa abrir as portas de trabalho. Meu Deus, no nome de Jesus, coloca a sua boa mão sobre as finanças dessa igreja, sobre as finanças dos teus filhos, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, em cada um. Nós abençoamos nessa manhã, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria, irmãos. E as crianças já podem ficar aqui na frente, nós vamos orar por elas. Pai do Senhor, amados, queria convidar aqui minhas crianças. Vocês podem ficar aqui, os da escola dominical. Eles vão estar recitando um versículo bíblico para vocês que eles aprenderam hoje, tá bom? Eu quero meus meninos da salinha. Hoje a gente aprendeu como que o pecado entrou no mundo. Somente as minhas criancinhas. Os outros ficam aqui embaixo que a tia vai orar para vocês. Eles vão falar senta aqui, fica aqui embaixo com a tia. Eles aprenderam, pastor, como o pecado entrou no mundo, e eles vão recitar aquele versículo bíblico de Romanos 3:23, mas em inglês, tá bom? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eles aprenderam que existe um caminho, que o pecado entrou no mundo, mas que Jesus veio para nos limpar, e incentivei a eles, toda vez que for dormir, você, pai e mãe, por favor, incentive seu filho a pedir perdão dos seus pecados. Porque eu falei para eles que todos nós nascemos com um pecadinho, né? Mas que a gente tem o sangue de Jesus que nos purifica. Amém? Awesome, good job. Fica aqui que agora a gente vai orar. Amém? Não é lindo? Oremos para essas criancinhas, que esse versículo fica guardado no coraçãozinho deles e o pai e a mãe incentivam eles não esquecerem. Amém? Pai querido, nós te agradecemos por essas crianças, ó Deus. Muito obrigado porque
de uma forma linda e poderosa. O Senhor tem nos dado a oportunidade de tê-las crescendo no Teu Evangelho. Pai, no nome de Jesus, que tudo que eles aprenderem nessa casa, tudo que eles têm ouvido de Ti, possa estar guardado no coração, para eles não pecarem contra Ti. Firma cada criança na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. O Meto, você vai orar, Meto? Não? Ok, amém. Vamos lá. Agora é o momento da palavra. Eu queria convidar a missionária Vanessa. Não é isso? E chamar o senhor. Se eu posso orar por ela, por favor. Mas vamos colocar de pé, amém, no nome de Jesus. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, nesse momento. Aqui está a Tua filha, Senhor. Ó Deus, o instrumento, Senhor, que vai ser usado nessa manhã para nos alegrar, para trazer uma palavra, Senhor, para nos corrigir. Ó Deus, cada um que entrou aqui neste lugar, Senhor, que receba, ó Pai, ó Deus, do Teu trono, ó Pai, ó Deus, a orientação, Senhor, ser com a Tua filha. O que eu te peço, Pai, que o nosso coração esteja aberto agora, preparado para Te louvar, preparado para Te exaltar. Ser com a Tua filha, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez nessa manhã privilegiados aí com a oportunidade de servir ao Senhor, de estar na presença dEle. E eu tenho certeza que o Senhor há de falar com você nessa manhã mais uma vez, amém? É impressionante como a gente, pastora Cléria, nunca se acostuma quando vem pregar. Sempre a gente fica nervoso, nunca acostuma. Mas é porque aquilo que nós vamos trazer aqui nessa manhã não é nosso, é do Senhor. E também não é a gente que fala, é o Senhor também. Então a gente treme porque a gente fica naquela. Não pode ser de mim, tem que ser de Deus. Então que nessa manhã, você que está aqui nessa manhã, abra o teu coração nessa manhã, porque Jesus está aqui neste lugar. Né? O Senhor é aquele que já trabalhou, já preparou. Você já sentiu a presença do Senhor, você já adorou nessa manhã. E a palavra do Senhor é aquela que transforma, que liberta. Quando o pastor me chamou, essa palavra já estava martelando na minha cabeça. E estava tanto que eu estava até me justificando. Falei, não, Senhor, pode deixar, que deve ser numa quinta-feira que nós vamos ministrar essa palavra. Mas quando o pastor me chamou, eu comecei a orar ao Senhor, porque se não for também, Deus muda, não tem jeito, né? Não tem como, mas foi essa palavra. E eu quero te convidar você, nessa manhã, a abrir a sua Bíblia em Ruth capítulo 1, que foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O diácono Paulinho falou sobre fidelidade, e eu vou também estar falando sobre fidelidade ao Senhor nessa manhã, porque a gente sabe que a nossa vitória, que a mudança, que a recompensa de Deus vem através da nossa fidelidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé rapidamente. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te engrandecer nessa manhã e te bendizer pelas tuas maravilhas. Ruth capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Verso 8. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Verso 16. Disse, porém, Ruth: Não me instes, não insista, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Senhor, nós te adoramos nessa manhã, e mais uma vez nos colocamos na tua presença. Fale conosco, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Amém? Você pode se sentar dando glória a Deus.
Queridos, a vida de um cristão, de um servo de Deus, quando estamos servindo ao Senhor, nós somos totalmente abençoados porque o Senhor nos instrui em como cuidar da nossa casa, em como cuidar dos nossos filhos. Deus é Deus conosco nos planos da nossa vida, não é verdade? Deus é Deus que nos direciona nas nossas finanças. Deus é Deus que nos leva a cuidar de tudo na nossa vida cotidiana, nossa vida diária, né? A nossa vida, os nossos projetos futuros. Isso tudo nós planejamos na presença de Deus, porque Deus nos abençoa, certo? Não é verdade? Isso tudo Deus vai trabalhando, e a gente sempre, quando está na casa do Senhor, a gente trabalha para a gente poder estar acertando em tudo no nosso lar. Nos nossos filhos, a gente planeja o que vamos comprar, em que vamos investir, não é verdade? Em tudo, a gente foca até muito nisso, né? Não, eu tenho que cuidar dos meus filhos, como a Bíblia diz, cuidar do meu esposo, cuidar da minha esposa, como a Bíblia diz. Eu tenho que saber administrar bem as minhas finanças, como Deus nos ensina. Só que a vida de um cristão, ela não se baseia somente nisso, e muitas das vezes nós focamos muito mais nisso, primeiramente, e fazemos isso muito bem. Mas a vida de um cristão não se baseia somente em projetar, em planejar, em saber administrar muito bem a nossa casa, fazer plano para os nossos filhos. Não se baseia somente nisso, faz parte. Mas a vida de um cristão está relacionado a um homem e uma mulher de Deus, um jovem, um ancião, que teme a Deus e anda em obediência à sua presença. Aleluia, você pode dar glória a Deus nessa manhã? Está relacionado em que se obedeça, e primeiramente, em que teme ao Senhor e que anda na sua obediência. E uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração nessa manhã, que você entenda que a tua fidelidade, como o diácono Paulinho disse nessa manhã, que a tua fidelidade ao Senhor vai fazer com que você vai viver grandes vitórias do Senhor na sua vida. Que você entenda nessa manhã e saia daqui entendendo que a tua fidelidade ao Senhor vai te levar você a receber muitas recompensas de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você venha entender que a tua fidelidade ao Senhor, não só você vai ser beneficiado, mas toda a tua casa e quem caminha com você será abençoado. Que você entenda também que quando você tiver que passar por uma adversidade, que você não venha desfalecer, que você não venha se entregar, mas que você venha permanecer firme, crendo que a vitória é sua, no poder que é no nome de Jesus. Então que você saia daqui refletindo na tua fidelidade ao Senhor, porque Ele é fiel para conosco. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A história aqui de Ruth, que nós lemos, duas mulheres, não só Ruth, como também Esther, são duas mulheres que ganharam aqui uma página na Bíblia, e com certeza foi porque marcaram a história de uma forma diferente. E a história aqui de Ruth, capítulo 1, fala sobre uma família, né, que se move da sua terra natal de Belém, Judá, e vai para a cidade de Moabe. Por quê? É que nem eu e você saímos do Brasil, por quê? Porque viemos tentar uma vida melhor na América, certo? Viemos, só que muitos aqui vieram do Brasil para cá, não era crente, chegou aqui, Deus deu uma laçada nele, né? Tem muitos que estavam afastados, Jeová também deu uma puxada nele, não é verdade? Tem muitos que já vieram para a América e já voltaram para o Brasil, porque sentiram vontade de voltar. Mas muitos também voltaram para o Brasil porque não era vontade de voltar, não era o tempo de Deus de voltar. Tem muitas pessoas que saíram do Brasil para os Estados Unidos que não eram para estar nos Estados Unidos, não era o tempo de Deus agir. Esta família, devido a uma grande fome que estava em Belém, resolve se mover para outro lugar. Qualquer família numa situação difícil vai tentar um outro jeito, uma outra porta, um outro lugar para poder criar sua família e viver com a sua família. Só que quem serve a Deus não se move de um lugar para o outro sem que Deus não lhe direcione.
Só que ninguém sai do lugar. Quantas vezes você passou por lutas e provações e você permaneceu na mesma posição que você estava? Você passou dificuldade, faltou algumas coisas, mas você não se moveu do lugar e Deus foi com você. Porque você confiou, você permaneceu fiel a Deus. Só que esta família se move para Moabe para tentar a vida ali. E estando ali um tempo, o que acontece? O inesperado acontece. E só abrindo um parênteses aqui, diz que o povo moabita, para Deus era um povo, se eu não me engano está lá em Deuteronômio 23:3, diz que era um povo que já foi tropeço para Israel. Era um povo amaldiçoado por Deus, era um povo que Deus abominava, porque quando Israel estava a caminho da terra prometida, estavam os moabitas a caminho. Então, e nós vamos ver isso depois, que você vai ver através daquilo que Noemi expressa, que a mão do Senhor pesou sobre mim. Então, ali eles estão ali vivendo e de repente Noemi é surpreendida com uma tragédia. O seu marido morre. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. A tua fidelidade faz com que a tragédia se transforme em triunfo. E você vai ver isso aqui nessa manhã. A sua fidelidade a Deus vai transformar a maldição em bênção. E você vai ver isso aqui nessa manhã. E quando Noemi, então, se depara com essa má notícia, com a perca do marido, com o provedor do lar, irmãos, que luta. Tem muitas mulheres aqui que já perdeu o marido. É muito difícil, porque é aquele que segura ali as colunas do lar. E perdendo o seu marido, eu imagino na minha imaginação, que superando aquela dificuldade, mas ainda ela tinha um consolo. Ela tinha os seus 2 filhos. Malom e Quilion. E a palavra do Senhor diz que ali eles se casaram, já há quase 10 anos em Moabe. De repente os 2 filhos de Noemi também morrem. E a palavra do Senhor diz que Noemi lamentava, triste, amargurada, porque não havia mais razão para se alegrar, porque perderam o marido e os seus 2 filhos. E diz que ela perdeu, a palavra do Senhor diz depois do verso 5, que Noemi permaneceu totalmente desamparada, se sentiu desamparada, sem o esposo e seus 2 filhos. E fica aqui Noemi com as suas 2 noras. E Noemi ouve dizer que Deus visitara Belém novamente, e que Belém estava então ali, tinha melhorado, o alimento estava sendo ali, estava crescendo, tinha melhorado a situação, não estava tendo mais fome. Diz que estava tendo pão em Belém. E uma coisa eu quero dizer para você nessa manhã: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para voltar a ser fiel a Deus. E a palavra do Senhor diz que ela tomou uma decisão: vou voltar para Belém. Eu imagino que ela deve ter dito: vou voltar para Belém, para um lugar que eu nunca deveria ter saído, que é a dependência de Deus. E diz que quando ela decide, ela caminha, sobra as 2 noras ainda. Diz que no meio do caminho, ela para, olha para suas 2 noras que eram moabitas, e tenta despedir as suas 2 noras. E diz assim: olha, vocês não têm futuro nenhum comigo. Primeiro, o seu povo é diferente do meu. Aqui a Bíblia não diz isso, só para vocês entenderem, tá, igreja? O seu povo é diferente do meu. Se você ficar em Moabe, se vocês ficarem em Moabe, seu pai e sua mãe estão lá, vocês têm a oportunidade de reconstruir uma família novamente, porque eu já perdi os 2 filhos que tinha, e ainda que eu tivesse mais um filho, não daria tempo até ele crescer. Vocês já estariam avançados em idade. Vão e volta. Diz que ali elas se apegaram uma outra e deu aquele chororô no meio do caminho. E só que Orfa, no final das contas, resolveu dar linha pipa e voltou para Moabe. Voltou para sua terra natal. Só que Ruth, a palavra do Senhor diz que Ruth se apegou a Noemi e disse para ela, como nós lemos aqui: Noemi, não insista para que eu volte, porque aonde você for eu vou. Aonde você pousar, Noemi, eu vou. Noemi, aonde você morreu, você é sepultada. Gente, é um negócio tremendo. Ninguém faz isso, irmãos, se ela não estiver sentindo algo ardendo aqui dentro, que seja de Deus. Aonde você for, eu vou com você. Eu imagino que Noemi disse: minha filha, você não está entendendo. Você ainda conseguiu casar com meu filho lá em Moabe, mas você está indo para um povo totalmente diferente. Pode ser que a possibilidade de você reconstruir uma família em Belém seja mínima.
Mas ela não queria nem saber. E eu imagino que ali houve um diálogo entre elas. Não, eu vou. Não, você volta. Eu vou. Você volta. Não, eu vou. Você volta. Eu vejo que Ruth olhou para Noemi e disse: Noemi, se você acha que tudo isso eu estou vendo essa dificuldade, então eu quero que você entenda uma coisa. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. O teu Deus, Noemi vai ser o meu... Irmãos, eu imagino que Deus olhou lá do... Eu acho que quando Deus estava sentado no trono assistindo aquela cena, ele achou tudo maravilhoso. Mas na hora que Ruth falou assim: o teu Deus será o meu Deus, irmãos, eu imagino que Deus se colocou de pé e falou: o quê? Eu vou começar a escrever uma nova história, porque ela nem imagina do que eu sou capaz de fazer. E eu quero que você entenda isso nesta manhã. Você nem imagina quando você decide falar para o Senhor: vou ser fiel a Deus. Quando ela disse: Noemi, eu abro mão da minha cultura, eu abro mão do meu povo, eu não quero nem saber, mas eu quero ir para onde você está indo, e eu quero servir o Deus que você está servindo. Há muitas coisas, meu querido, há muitas coisas, minha querida, que quando nós decidimos, você não tem noção do que Deus está escrevendo por causa da tua palavra. Ele é fiel, Ele é fiel, você está entendendo? O Senhor, Ele é fiel, Ele honra a fidelidade. Eu não quero nem saber. Eu abro mão dos meus deuses, eu abro mão da minha cultura. E eu quero deixar para você aqui 3 decisões que você precisa tomar para que Deus possa mudar o teu cativeiro. 3 decisões que você precisa tomar, que Ruth tomou e que Deus foi escrevendo a história. E que Deus foi fazendo. Quando eu disse aqui no início que o que vale e faz parte de um cristão ser fiel, cuidar muito bem da sua casa, da sua vida, das suas finanças, isso nós sabemos fazer muito bem e nos preocupamos muito em planejar, em projetar a nossa vida. Mas muitas vezes não projetamos uma vida com Deus. Mas muitas vezes não projetamos uma vida espiritual com Deus. Porque se nós planejássemos, à medida que planejamos, a casa que vamos comprar, o carro que vamos ter, os bens que vamos comprar no Brasil, a faculdade dos nossos filhos que vamos pagar, irmãos, ia ser uma coisa muito linda. Ia ser uma coisa muito linda. E muitas das vezes nós não planejamos como planejamos a nossa vida secular. Mas se você sair daqui hoje, nessa manhã, planejando também a tua vida espiritual com Deus, se você sair daqui nesta manhã planejando a tua vida espiritual com Deus, você pode ver que a tua vida secular você nunca erra naquilo que você planeja fazer. Mas quando você tenta e pensa fazer algo para Deus, quando eu falo fazer, não, servir a Deus, você falha. Você falha. Mas Deus está dizendo para a igreja nessa manhã: é tempo de planejar uma vida comigo. É tempo de planejar fidelidade a Ele. Aleluia. A palavra do Senhor diz, e o que eu disse aqui, 3 decisões que você precisa tomar para que Deus dê uma reviravolta na tua vida, porque até hoje não aconteceu, porque faltou você determinar e planejar. E a primeira decisão que você precisa na sua vida, eu te dou o exemplo de Ruth, que ela renunciou tudo aquilo que ela tinha. Você sabe o que é você sair do Brasil e ir lá para a China, que é o lugar mais fechado, comer as comidas chinesas, viver aquilo lá? Você sabe o que é você abrir mão da sua vida, da sua terra, da sua cultura? Abrir mão dos seus costumes, dos deuses. Mas irmãos, eu disse aqui no início, os moabitas eram um povo que Deus amaldiçoara. Disse que até a 10ª geração seria um povo que para Deus seria rejeitado.
Mas assim como Deus foi com Raabe, que estava debaixo de uma sentença, mas ela disse, olha, eu só os ajudo, né, os espias, se vocês prometerem que vocês vão guardar a minha casa. Ela não estava pedindo proteção dos espias, mas ela disse, eu bem sei quem é o Deus de Israel, porque Jericó estremece, porque já ouviram a notícia do que Deus fizera a Faraó. Eu bem sei. Então não interessa, não existe impossível, não existe pessoa que Deus não possa mudar. Por mais caldo grosso que seja, não é impossível para Deus transformar. Por mais pervertido que seja, por mais duro de coração que seja, o meu Deus transforma. Calabaxandarabasúbia. Se um pervertido, um doido, um louco, coração duro disser assim, eu quero esse Deus, irmãos, Deus fala, você quer? Então agora eu vou fazer. Ruth, quando ela disse, olha, eu abro mão, ela renunciou à primeira decisão que ela tomou. Olha, eu não quero saber, eu não quero mais viver os cultos aos deuses de Moabe. Eu não quero estar lá, eu quero viver algo novo. Aqui eu estou falando com as minhas palavras só para você entender. Ela abriu mão. Você sabia que para servir a Deus, você tem que abrir mão? Você sabe por que tem muita gente que não está aqui na igreja? Porque ela tem que renunciar. Ela tem que abrir mão de muita coisa. Ela tem que abrir mão e dói demais. Mas se você nessa manhã dizer, eu vou abrir mão, eu vou ser fiel a Deus, e Deus vai dizer, e eu vou ser fiel a você e vou te dar o melhor. Eu vou mudar o teu cativeiro, eu vou mudar o teu nome. Porque você abriu mão. Ela abriu mão, igreja. Ela renunciou. Outra decisão que a igreja precisa tomar: determinação. Eu preciso determinar. Você precisa determinar. Sempre falamos que vamos determinar algo e não fazemos. O capítulo 2 diz que quando que elas chegam em Belém, irmãos, Belém estava tendo comida, a fome tinha cessado. Mas Noemi, quando chega em Belém, ela disse, o povo dá-se a entender que a família de Noemi era um povo bem assim, que as pessoas gostavam, né? Pessoas de boa fama, que diz que quando ela chegou na cidade, o povo dizia, aquela ali não é Noemi? Olha só, Noemi aqui de volta. E diz que ela dizia, não me chame Noemi, me chama amargurada. Me chama, né? Eu estou triste, eu não tenho alegria. Eu saí cheia deste lugar e volto vazia. Ela disse que estava vazia, não tinha nada. Não tinha uma semente para plantar. O tempo era de colheita, mas ela não tinha nada para investir. Ela não tinha nada. Mas Ruth, juntamente com ela. A Ruth não foi andando no caminho, Senhor, tem misericórdia. O povo é israelita, mas me dá um marido. Não. Quando elas chegaram lá, ela virou para Noemi, e tudo andando em obediência, ela virou para Noemi e disse, Noemi, deixa eu ir caçar alguma coisa para a gente comer, né? De caçar um alimento para nós. E a Noemi ali abençoou e ela foi. Irmãos, olha como Deus trabalha. Esse Deus é tremendo. Diz que ela foi colher as espigas num campo. Só que a cultura daquela época, o costume daquela época era quando tinha colheita e os segadores iam colher. Diz que aquilo que caía no chão não podia pegar. Tinha que deixar lá justamente para os estrangeiros, os necessitados, as viúvas, poderem lá catar aquilo ali e se alimentar. E diz que a cultura, o costume daquela época era aquilo. Então ela foi catar o que caía do chão. Ela não achou emprego. Então o processo da nossa vida, igreja, é assim. A gente começa num processo. Tem gente que começa num processo, Senhor, tá. Ah, não, Senhor, essa miséria aqui. Não, já larguei tudo. Eu tenho que passar por isso aqui ainda. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor está te dizendo para você nessa manhã. Persevera e faça aquilo que tem que fazer. Não importa o quanto está te doendo. Não importa se a atuação está humilhante. Mas faça, porque eu vou te honrar. Calabaçubiarabachúbia. Ela foi catar a migalha, irmão, que caiu do chão. E pelo jeito ela foi muito bem tranquila e com muita boa vontade. Sabe o que eu vejo em Ruth? Determinada.
Sabe por quê, irmãos? Quando nós chegamos aqui na América, qualquer trabalho que vinha, você pegava. Qualquer trabalho. Você já passou por cada coisa, irmão, que se você contar, a gente não acredita. Eu já peguei cada trabalho, eu já trabalhei com tanta gente que humilha, que trata mal. Mas eu estava começando de baixo. Quem começa de baixo não fica escolhendo não, irmão. Eu estava determinada, eu estava na América para lutar uma vida melhor. E é óbvio que eu vou pegar a porta que está aberta. Então você pega emprego, o patrão dá prejuízo, não paga, mas você não quer nem saber, irmão. Você está querendo, você está em busca da sua estabilidade. Você está em busca da melhoria. E Ruth estava em busca de se alimentar, de melhorar. Talvez para Ruth o alimento seria para aquele dia. O dia de amanhã ela nem sabia. Mas o importante é que ela estava lutando. Aquele dia era o único que ela estava ali. E a palavra do Senhor diz que Boaz chega no seu campo. Olha onde a mulher foi parar, irmãos. Depois eu conto. Boaz chega e diz que vê Ruth. Sem contar que a fama de Ruth já corria em Belém. Ele disse sim para os seus trabalhadores: quem é essa moça que está aqui? Aí eles disseram: não, essa é Ruth. Já está o dia inteiro aí trabalhando, né? Pediu para poder, se poderia pegar algumas espigas. E está aí o dia todo, não parou até agora. E ali esses trabalhadores foram falando da fama de Ruth. E Boaz, quando chegou diante de Ruth, diz assim: minha filha, bem sei eu do que eu já tenho ouvido a teu respeito. Boa fama, irmãos. A mulher estava catando migalha. E ele disse para ela assim: olha como é que as bênçãos vão sendo liberadas sobre a pessoa. Ele disse assim: olha, que Deus te abençoe. Porque você abriu mão do teu povo para vir viver num povo que você não conhece. E servir um Deus que você não conhece. Você veio se abrigar debaixo das asas de um Deus que você não conhece. Que Deus te abençoe. Diz que ela caiu por terra, irmãos, e falou assim: quem és tu? Né? Como tu podes compadecer de uma estrangeira? Eu não sou daqui. Mas Deus já, quando a pessoa toma uma decisão, irmãos, as pessoas te olham não como estrangeira, não como um perdido, um pervertido. Deus, a tua imagem já muda. Ele não tratou Ruth como estrangeira. Ele viu nela uma mulher virtuosa, uma mulher diferente, uma mulher em que a fama já corria. E olha que ela não tinha nem começado ainda. Estava catando espigas no chão, começando do zero, pegando os trabalhinhos mais ruins que tinha. Mas ela estava determinada e Ruth entendia que o processo é esse. O processo é assim, igreja. E a palavra do Senhor diz, que Ele disse assim: olha, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, porque você veio abrigar no melhor lugar, que é debaixo das asas de Deus. E Ele disse: olha, você não vai comer à parte, você vai sentar aqui conosco, vai comer com a gente. Olha como que Deus vai mudando o processo do começar de baixo. Ele virou para os seus trabalhadores e disse assim: olha, quando ela começar a catar espiga, deixa cair muitas espigas de propósito, para que ela possa colher. Olha como Deus vai trabalhando, né? Não é verdade? Você começa, quando você chega na América, aquele trabalho ruim, a pessoa te humilha, e aí o Senhor leva ao teu encontro uma outra porta melhor, e ali o patrão já é melhor, o trabalho já é melhor, e as coisas aí vão. Hoje aquele dia você trabalhava para os outros, hoje você trabalha para você. Uns aqui ainda vão ter o seu próprio trabalho, amém? Em nome de Jesus. Então você vê que o processo, irmão, começa de um jeito que ninguém quer. A gente já quer estar lá na frente. E disse que ela ali, quando ela chegou em casa, estava com as mãos cheias. E é engraçado que Noemi diz assim: vazia, cheia eu saí e vazia eu volto. E o que eu disse aqui para vocês? Que quando a gente é fiel, Deus beneficiará não somente a nós, mas quem está conosco. Ruth chegou em casa com as mãos cheias. E ela ali adorou o Senhor. Ali ela adorou. Aí Ruth pergunta: Noemi pergunta: aonde que você foi trabalhar, minha filha? E tem outra coisa, Boaz disse para ela assim: olha, não vá a outro campo trabalhar, eu quero que você fique aqui.
Não vai a outro. Irmãos, olha como Deus trabalha. Primeiro, ela foi caçar um serviço, algo para poder ganhar um dinheiro ou buscar comida. Foi colher. Mas não sabia onde. Coincidentemente, ou Jesusidentemente, ela me foi parar na terra do remidor, do seu futuro esposo, irmão. Olha como Deus vai direcionando. Você pode dar um glória aí? Isso não é tremendo? Quando ela chega em casa, fui trabalhar num campo, o homem me tratou bem, Noemi. O homem me tratou bem. Você acredita? Olha só, o homem me tratou. Deixa eu te dizer, o nome dele é Boaz. Eu acho que Noemi falou, pela madrugada, Senhor. Eu tinha até esquecido que eu tinha parente aqui, já. E ali Noemi foi direcionando Ruth. E a última decisão que você precisa tomar, que é muito difícil, mas que não é impossível, é ser humilde. Ruth se dispôs a caminhar com Noemi, para estar com Noemi, para cuidar de Noemi. E ela só fez, tudo o que ela fez tudo o que Noemi pedia, falava para ela fazer. E quando Noemi se deu conta que era Boaz, um parente seu chegado do seu esposo, ela disse, minha filha, espera, porque Deus está trabalhando neste negócio. Espera, porque Deus já está. Eu imagino que nessa hora Noemi falou, Senhor, o Senhor é misericordioso demais. Eu cheguei aqui sem nada, o meu desespero era tão grande, que eu tinha até esquecido, mas não era para ela lembrar, irmãos, porque é Deus que trabalha. Porque se ela lembrasse que ela tinha Boaz, ela ia lá pedir ajuda a Boaz. Mas tudo Deus fez assim, trabalhando a favor daqueles que são fiéis. Noemi saiu de Belém, aparentemente dar-se a entender que não era para ter se movido, porque Deus estava tratando com o povo naquela época. E quando Deus tratava, como o diácono Paulo disse, o Senhor falava assim, olha, a luta é grande, mas aquele que permanecer na fé, viverá. E a mesma coisa era naquele tempo. O Senhor disse, olha, vai ter uma grande fome, mas não vai ser para sempre. A terra vai voltar a dar o seu fruto. Ninguém se move do lugar. Quantas vezes você não passa por um deserto desse e a sua vontade é de caçar 20 empregos, mas você permanece com muita dificuldade. O negócio está no mínimo. A sua cabeça parece que vai explodir, mas você fala, eu vou ficar aqui, porque Deus não tem condição. Eu vou esperar nos irmãos, é muito difícil. Mas quando você fica, você engrandece a Deus, porque você vai vendo Deus abrindo a porta. Deus vai vendo Deus te prosperando assim do nada. Depois daquele deserto, você vê Deus abrindo as portas. Você fala, Deus, obrigado, porque eu não precipitei, mas eu esperei em Ti. A terceira decisão que você precisa tomar é ser humilde. Ser humilde. No capítulo 3 de Ruth, Noemi diz para ela assim, minha filha, olha o seguinte. Boaz é o nosso remidor. Naquela época, quando o marido morre e tem um irmão, o irmão casa com a cunhada, né? É isso, né? A cunhada, não é? Aquela época isso era muito comum. Então, era como se era o remidor. Tipo assim, o meu irmão morreu, então eu vou casar, né, com a sua esposa para continuar a linhagem da família. Quando Noemi chega, não sobrava nada para poder continuar o seu nome, que era muito importante que a família continuasse. Então, o que aconteceu? Noemi instrui Ruth e disse, olha Ruth, ele é o meu remidor. Ele é parente mais próximo do meu esposo Elimeleque. Então, eu vou te instruir a fazer um negócio. Boaz vai trabalhar à noite. E quando ele já estiver trabalhando e for descansar, você vai até lá, vai deitar nos pés dele. E quando ele der conta que é você vai pedir a ele para ser o seu remidor. E ela faz tudinho do jeito que Noemi... Irmãos, tudo isso é Deus, tá? Tudo isso era Deus fazendo. E quando ela chega e faz isso, porque talvez eu falando isso para você, nossa, que horror. Não, não tinha essa maldade não, irmãos. Ela não foi lá, ela foi lá pedir para ser remidor. E quando ela chegou lá, que ele dá conta que era Ruth, ela disse para ele, né, que gostaria que ele fosse o remidor. Ele disse para ela assim, mais uma vez que Deus te beneficie, Ruth.
Porque tu não fostes procurar jovem e nem rico, mas tu viestes a mim. E ele diz para ela: eu vou fazer o que for possível para ser o seu remidor. A mulher me sai de Moabe, sem nada, com a família, o marido morreu. Irmãos, olha o que é a bênção de Deus. Eu quero que você entenda isso. Diz que ele pegou a capa, dela, encheu aquilo de alimento. E quando ela chegou em casa, Noemi teve a confirmação que ele estava disposto a ser o remidor da família. Ou seja, irmãos, ele estava abrindo mão do seu nome para dar nome à família de Noemi e ainda tomando para si uma mulher estrangeira. Mas, irmãos, é isso que Deus faz. Você não era nada e Deus tem te feito um tudo. Você não tinha nome, Deus tem te dado nome. Você não tinha família e Deus te deu família. É isso que estava acontecendo naquele momento. E só que antes, irmãos, tinha um outro remidor. Antes de Boaz. Boaz só podia remir, poderia resgatar esta família se o outro remidor não, eu cheguei até a brincar, não, se ele não quisesse aceitar remir a família de Noemi. E diz que quando ele chega, diz que vai ao encontro desse remidor e diz para ele só o negócio seguinte: Noemi precisa de um resgatador e o remidor é você. Ele disse: mãe, eu posso, só que tem um detalhe, você tem que carregar Noemi que você é Ruth, uma estrangeira. Aí falou: aí não dá não, porque eu vou ter que dar meu nome para ela. Você está entendendo? Esse remidor nem fala mais na Bíblia. Mas diz, irmãos, eu imagino que Boaz estava assim: Senhor, acho que na hora que ele foi encontrar com esse remidor, ele disse assim: Senhor, tomara que ele não queira, Senhor, tomara que ele diga não, Porque dá-se a entender que Ruth era uma mulher muito mais jovem, mas não havia interesse ali, irmãos, desse negócio de sentimento. Era algo muito diferente do que a gente possa imaginar. E o que aconteceu, ele não quis remir, porque não era para ele remir. Porque teria que ser alguém, e homem, e Boaz era um homem de boa fama em Belém. Irmãos, é muito lindo esse Deus. Esse Deus é muito lindo, Deus dá o melhor. Era um homem de boa fama, rico, poderoso. Mas não é questão de ser rico, era um homem de caráter. Um homem de Deus. E olha o que Deus coloca na vida de Ruth. E diz que ele então, aquele remidor, abre mão de remir a parentela, de dar continuidade à parentela de Noemi. E Boaz então assume Ruth e Noemi. Noemi recupera todos os seus bens. Olha como que Deus vai trabalhando no processo. Mas lá atrás, Ruth começou catando espiga, irmãos. Noemi chegou em Belém sem nada, até sem alegria. Mas Deus, quando Ele quer fazer, a gente tem que ser fiel a Deus. A gente tem que renunciar. A missionária Vanessa, mas renunciar, tem que catar espiga até chegar a um nível. Irmãos, Deus precisa trabalhar em nós, na nossa vida. E quando você viu que o processo não começou de cima, começou de baixo. E Ruth nem sabendo, esperando o que Deus estava preparando para ela. Boaz assume Ruth, se casa. E outra coisa, enquanto Ruth estava casada com um dos filhos de Noemi, você pode perceber que nem o filho de um nem de outra, nem Orfa e nem Ruth geraram filhos. Mas quando Ruth se casou com Boaz, diz que Deus abriu a sua madre e lhe deu um filho. Olha como que a bênção de Deus foi completa. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida, nessa manhã. Deus quer mudar o cativeiro. Deus mudou o cativeiro dessas mulheres. Mas porque Noemi, quando estava em Moabe, disse: vou voltar para a dependência de Deus. E Ruth com ela disse: olha, daqui agora em diante o teu Deus será o meu Deus. Não é mais o meu costume, não é mais o meu querer, Noemi, mas é a vontade de Deus. E você vai ver nos versículos que Ruth é muito elogiada por Boaz como uma mulher virtuosa. Uma mulher com qualidades. Uma mulher diferente. Ninguém tem qualidades assim, irmãos, que fluam como a vida de Ruth, se Deus não estiver na vida dela. E você sabe que ela gerou um filho, que a pastor até falou domingo passado. Ela gerou um filho que foi
que aonde foi a linhagem de Jesus, da onde que vem o remidor de todos. Aleluia! E Deus mudou o cativeiro e Deus fez. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, nessa manhã. Se o teu cativeiro não mudou até hoje, é porque precisamos ser mais fiéis a Deus. Precisamos renunciar. Preste atenção, igreja, no que eu vou te dizer. A tua vida não se baseia em ter um bom trabalho, ganhar um bom dinheiro, ter carro, ter casa. É lógico que isso faz parte. Isso são consequências. A Bíblia fala que são consequências na nossa vida. Mas que não venhamos planejar demais e planejar de menos no reino de Deus. Não venhamos planejar de menos na nossa vida espiritual. Porque Deus muda cativeiro quando planejamos no reino espiritual. Deus mudou o cativeiro, as mulheres. A Noemi chegou de cabeça baixa, derrotada em Belém. Mas o fim de Noemi e de Ruth foi que Deus deu uma família para Ruth. Deu filho para Ruth. A mulher ainda ficou rica ainda, a cara da riqueza. E ainda Noemi foi uma mulher que as mulheres ao seu redor adoravam a Deus e diziam: minha filha, Deus te abençoou, porque a nora que Deus te deste vale mais do que 7 filhos. Mas foi a mão do Senhor. Às vezes nós falamos: Deus, eu estou só. E tem alguém que intercede por você e você não sabe. Deus, ninguém está comigo me ajudando, mas tem alguém clamando pela tua vida. Ruth estava ao lado de Noemi. E Deus moveu a vida de Ruth para abençoar novamente a vida de Noemi. Mas porque ela disse: Deus em primeiro lugar. E Deus está disposto a fazer isso na sua vida nessa manhã. Se coloque de pé. Deus mudou o cativeiro de Ruth. Deus mudou o cativeiro de Noemi. Quem estiver nos assistindo nessa manhã, que muitas das vezes parou de caminhar no processo que estava. E quando a gente para no processo em que Deus está trabalhando conosco, Ele põe a culpa em todo mundo. Esquece de olhar para si e perceber que Ele se entregou e parou de determinar. E parou de renunciar. Mas Deus nessa manhã quer virar o teu cativeiro. E o que eu tenho que fazer, missionária Vanessa? Se colocar de pé, tomar posição e continuar o processo que você estava para Deus agir. Eu quero que você coloque a mão no teu coração nessa manhã. Ou se alguém nessa manhã quer que Deus vire o teu cativeiro e quer que a gente ore por você nessa manhã, nós estamos aqui para orar por você. O diácono Paulinho disse fidelidade. Constantemente, igreja, nós passamos por deserto e Deus está sempre dizendo: estou convosco. Deus está sempre dizendo: olha, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E foi falado de fé aqui nessa manhã. Mas vamos passar pelo processo de Deus. Porque Deus quer fazer. Por que o teu cativeiro ainda não mudou? Por que a tua vida ainda não mudou? Por que não mudou? Por que está do mesmo jeito? Missionária Vanessa, porque eu comecei de um jeito e já parei. Teve uma área da minha vida que Deus me pediu: I'm sorry, mas I can do it. Eu não posso. E você quer que Deus mude o teu cativeiro. Deus não vai mudar. E Deus está dizendo para você, para mim, para você nessa manhã: fidelidade a Deus. Renúncia. Renúncia. Você abriu, tem muitas pessoas que vieram do Brasil, deixou a esposa lá, deixou o filho para vir tentar uma vida melhor. Ele renunciou. Dói demais, porque ele sente saudade todos os dias do filho, da esposa. Mas ele veio para tentar uma vida melhor. Você quer mais de Deus para a tua vida, então você tem que renunciar. Porque aquilo que Deus tem é permanente, aquilo que Deus tem é honroso, aquilo que Deus tem é respeitoso, aquilo que Deus tem, Ele muda o nome, Ele muda a imagem, Ele muda o caráter. Põe a tua mão no teu coração nesta manhã, Senhor, na tua presença nesta manhã. Eu quero colocar cada vida aqui, Senhor. Senhor, hoje em dia ninguém quer passar pelo processo, ninguém quer começar de baixo.
Mas o Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descanse nele, e ele tudo fará. Senhor, que nessa manhã os corações venham descansar em Ti. Que venham descansar em Ti, Senhor. Que venham entregar tudo nas Tuas mãos. Como Ruth colocou, Senhor, a sua vida. Não tinha nada. Mas ela determinou e ela quis que o Senhor comandasse a história. E o Senhor levantou do trono e escreveu um diário com o nome de Ruth. Mulher que teve o cativeiro mudado, a vida restaurada, família restaurada, Senhor. Então, que em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, cada vida aqui vem entender isso. Senhor, não tem meio termo contigo, Jesus. Não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem daqui um dia, não tem daqui um ano, é agora, Jesus. É agora, Senhor, porque amanhã dá conta de si mesmo. Amanhã pode ser muito tarde. A oportunidade é hoje, Jesus. A hora é hoje. O dia é agora, Jesus. Amanhã, Senhor, vai dar conta de si mesmo. E o Senhor não pode garantir nada, porque a oportunidade é hoje. Que cada coração aqui nessa manhã saia aqui, Senhor, refletindo na fidelidade que precisam ter contigo, na renúncia, na determinação, na humildade, Senhor. Porque a fidelidade, como eu disse, vai nos levar a viver grandes vitórias. A fidelidade vai nos levar a ser recompensados por Ti. E a fidelidade vai nos levar a ser abençoado. E todos aqueles que convivem conosco. Senhor, eu abençoo a Tua igreja nessa manhã, no nome de Jesus. Toda a igreja diz? Palmas para Jesus. Aleluia, agradeço a oportunidade. Aleluia, Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa, que palavra abençoada. Amados, é costume nosso, em janeiro, sempre no início, a gente apresentar as pessoas que vão estar trabalhando com a gente. E a gente vai estar fazendo isso agora. Tem outra apresentação também que eu vou estar fazendo hoje. E eu vou tentar ser bem rápido, e se eu me esquecer de alguma coisa, alguém me ajude aí, tá? No nome de Jesus. Deixa eu começar assim. Queria chamar aqui o diácono William. William é a minha voz aqui na igreja. Quando eu não estou, esse rapaz, ele não é um obreiro, ele é um amigo que às vezes serve como meu dumpster. Quando eu quero jogar algumas coisas para fora, é nele. Todo mundo precisa de algum lugar para pecar, amados. Eu acho ele para me pecar. Sabe quando você tem que falar para alguém alguma coisa, porque a gente é humano também? Então eu chamo ele e falo assim, vamos lá, você já está acostumado a me ouvir. Então ele é um amigo, acima de tudo ele é um amigo. Uma pessoa que a gente aprendeu a amar muito, já temos uma caminhada longa junto. Ele é o vice aqui da igreja. Ele é também o líder do departamento de missões. E ele está no período também probatório, né? Já está um ano. Em novembro agora finaliza. E ele vai estar sendo então aí presbítero aqui na casa do Senhor, para a glória de Deus. Então, quando o pastor não estiver, essa é a pessoa que você vai procurar para estar aí. Aquilo que ele falar, ele está falando por mim. É uma pessoa que a gente confia, não caiu de um paraquedas, eu não conheci ele, a gente já tem uma data junto aí, e isso tem sido muita bênção do Senhor. Quando eu não tiver, eu indico você para procurá-lo no nome de Jesus. Nós temos também então o segundo vice, tesoureiro, professor e líder da escola dominical, diácono Paulo, no nome de Jesus, que também está no período aí probatório, passou um ano. Em novembro agora vamos estar ali em Fremen e vai estar oficializando também o presbitério. Então são homens que estão nos ajudando. Quem seria, né, dessa igreja se não fosse homens e essas mulheres que a gente vai estar apresentando aqui
Deus opera, Deus é que faz o milagre, é Deus que faz o impossível, mas Deus precisa de peças para ir movendo a vontade, o querer, o desejo dele. Então essas são as pessoas que têm estado junto comigo, né? Não está do meu lado, não está junto, a gente está todo mundo junto caminhando e vencendo. Nós temos também aqui o tesoureiro, vice-líder do grupo de jovens, líder da mídia, professor de escola dominical, pastor Marcos também, que é um outro amigão do peito também, e está nos ajudando aqui em todas essas áreas aqui. Aqui tem mais obreiro do que membro, e tem pessoas que tem 4, 5, é uma benção essa igreja é uma benção, meu Jesus, só aqui que acontecem essas coisas. Então o pastor Marcos aí também está nos ajudando na tesouraria, está organizando aquilo que eu não sei organizar, e ele com todo esse talento dele está nos ajudando e está organizando as coisas para a honra e glória do Senhor. Então, ele é o homem da tesouraria. Temos também o tesoureiro também, o Gleiston, né, que é um outro amigo também, companheiro de batalha, que também está no período probatório aí de 1 ano, falta mais 1 ano aí para estar recebendo aí oficialmente aí o seu presbítero aqui também na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós temos também a primeira secretária, líder do departamento infantil, eventos, não poderia ser outra a não ser a Giane, que também está no período probatório, e será uma futura missionária também. Pensou na questão de departamento infantil, o eventos, é com a irmã Giane, ela sabe melhor do que ninguém está fazendo isso aí, faz com alegria, louvado seja o nome do Senhor. Agora tem alguém aqui muito especial, isso aqui eu tenho que até entoar mais a voz, assim, entendeu? É a segunda secretária, a professora da escola dominical infantil, a mais linda, a mais cheirosa, a paixão da minha vida, aquela que quando olhou para mim, Deus falou assim, Deus fez um negócio nos olhos dela, e ela viu, não sei o que, mas ela viu, a minha amada Graziele, que também, ela é a secretária, mas a minha secretária, tá? A minha secretária pessoal, e é uma benção, não somente me ajuda, mas entende, né? Os compromissos do pastor, os trabalhos. Todos os dias, amados, todos os dias, o pastor está fazendo alguma coisa. Todos os dias, o pastor está visitando, alguma coisa o pastor está fazendo. E eu louvo a Deus por isso, que preciso de uma esposa que entenda, né, esse tipo de coisa. Tem uma surpresa aqui agora, eu creio que para muitos, né? Mas ele não está presente. Ele está, uma hora dessas, numa praia bem quente, né? Diferente de nós aqui, que é o diácono Renato. Ele é o nosso novo líder do departamento diaconal. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Isso é crescimento, amado. Crescimento, responsabilidade. Ele é líder também do departamento de evangelismo. O que está acontecendo? Antigamente era o nosso amado aqui, era o líder diaconal. Mas ele está entrando no último ano probatório. E como ele é o segundo da igreja, ele tem que começar a ver umas coisas mais lá de cima. Então eu disse para ele que eu precisava dele mais solto. E como o Renato também está trabalhando com a maioria dos diáconos que estão vindo, já está trabalhando no departamento de evangelismo, então já está aí uma mão na roda, não é verdade? Então já está trabalhando com as pessoas que vão estar aí vindo, porque os diáconos vão estar sendo vindo para o presbitério, então a gente tem que pegar esses homens e colocar umas outras responsabilidades e dar lugar para aqueles que estão chegando, tá bom? Então o nosso novo líder e também futuro evangelista, que também está no período probatório de 1 ano. O nosso ministério, ele separa a pessoa, ele apresenta a pessoa na convenção, e a pessoa fica por 2 anos. No caso aqui de Summerville, eu ainda engrossei um pouco o caldo. Todos estudaram 1 ano comigo, vai estudar mais 1 ano comigo. Aí no final do ano a gente concretiza então o óleo desce, né, da consagração. Temos também o vice-líder do Ministério de Evangelismo, que é o diácono Lucas, por favor, que também é futuro evangelista, também está aí no período
probatório, tem ajudado o Renato, tem colaborado aí na Igreja do Senhor e tem feito um trabalho ali no evangelismo. Nós temos agora no departamento uma outra mudança, né? Uma outra mudança no departamento feminino. Agora nós temos a pastora Cléria. Pastora Cléria, então, vai estar aí pegando então o cajado que estava com a irmã Jeane. A irmã Jeane agora vai estar se concentrando mais com os nossos pequenininhos. E a pastora Cléria, pela graça de Deus, vai estar aí nos ajudando. E as irmãs aí não vão ficar desamparadas. Mas já temos um grupo das irmãs. Nós temos então também, que é uma outra surpresa também, que não estava exercendo essa função, que é a vice-líder do departamento feminino e também auxiliar da vigília, que é a irmã Rose. Também está no período probatório de mais um ano, e no final do ano vamos estar então sendo oficializados. Eu quero ter um prazer de descer o óleo na cabeça aí da nossa irmã Rose. E também no grupo da departamento feminino temos também na tesouraria, né, a irmã Renata. Onde está a Renata, por favor? Que já tem estado aí também conversando com a pastora Cléria ontem. A Renata já tem aí se prontificado nos cultos do sábado, está aí já ajudando. Então, é muita bênção. Então, está aí a Renata que vai estar cuidando aí de tantas outras coisas, né, cantando e também com as irmãs, vai estar cuidando desse departamento. Nós temos também o líder do departamento dos homens e também tesoureiro, está nos ajudando também na tesouraria, que é o nosso diácono Marcone, que também está no período probatório, e no final desse ano vai estar então sendo aí consagrado aí a presbítero. Então, o líder do departamento dos homens e também está nos ajudando aí na tesouraria também. Tá? Nós temos na intercessão a irmã Glória, que é uma glória, né? A Jesus. Tem vezes que eu falo glória a Deus, eu sempre lembro da glória, não sei porquê, né? Glória a Deus, a irmã Glória. E também está no período probatório, né, do Senhor, e vai estar no final aí, em novembro, também oficializando aí como missionária na casa do Senhor. Temos esse aqui, sempre dá um barulho diferente, né? Ao líder dos jovens. Vamos ver se dá barulho hoje. Tá vendo? Sempre que fala jovem, dá um barulhinho assim, não sei porquê. E o Juninho também está sendo separado, é diácono, já ajuda, já trabalha como tal. É o líder dos nossos jovens aí, está trabalhando aí para a glória do Senhor. Nós temos também aqui o líder do culto da quinta-feira, a auxiliadora da vigília, temos a missionária Vanessa. Aqui aí também o cajado começa a pesar mais, porque no final também desse ano que passou, nós já separamos ela como para estar aí no período probatório, para estar então aí sendo ungida. Daqui a um tempo a pastora já exerce, já não é, mas já exerce, já ajuda, já contribui. Então, bênção do Senhor, muita bênção do Senhor. O vice, né, do culto da quinta-feira e líder da vigília, sonoplasta, diácono Davidson. É um tipo de bombril aqui da igreja também, né? Também no período probatório de evangelista. Venceu aí um ano, vamos estar entrando no segundo ano aí, com seminário e com o pastor. E tem sido uma bênção, a ajuda que o diácono Deus tem somado aí com a gente. Temos aqui também a professora da escola bíblica infantil, participante do grupo de evangelistas também, a Denise. Onde está a Denise? A Denise também já está aí no final do ano também, está no período probatório, vai estar oficializada aí também a postura de diaconisa do Senhor. Temos também o Israel. Vem cá, Israel, da mídia. O Israel é o cara do computador, está sempre ajudando lá o Davidson. E, amados, é tanta ajuda, é tanta coisa boa. A gente está falando como tá as pessoas que estão funcionando no grupo, né? Então, o Israel, ele tem nos ajudado também. Na tradução, amados, ela está lá até traduzindo. Eu queria chamar a Rafa, por favor. A Rafaela está aí na tradução.
E não somente na tradução também, ela também participa aí do grupo de jovens, nosso líder ali do louvor. Ano passado eu me esqueci dela, esse ano eu não me esqueci, Rafa. Eu posso esquecer de outra pessoa, de você não, de você eu me lembrei. Tá bom? Amados, e temos também um grupo que está em atividade, que tem feito um excelente trabalho. O grupo de evangelismo, que é o Diácono Rogério, queria que ele viesse à frente também. A Araída não está, né? Então, o esposo está vindo, já está representando a Araída. A Denise já está aqui. O Vanderlei. A Fernanda, que está de 14ª lua de mel. Esse povo... Não, tem um rapaz que eu estou chamando ele já de mel aqui, ué. Todo final de semana ele chega, pastor, eu vou passear com a família. Continuando também, o Lucas já está aqui, né, que é o vice do Departamento de Evangelismo. O Renato, que também não está, na 14ª lua de mel. Temos a Cláudia também, que está com o pessoal do evangelismo, né? Sua esposa onde já está? Está na sainha, está exercendo lá. Willy, me ajuda aí, eu estou me esquecendo de alguma coisa? Amados, se eu me esqueci, me perdoem. Tá, me perdoem, eu... Quer tentar não errar. Amados, se tiver, me perdoem. Se eu me esquecer, me perdoem. Agora, deixa eu só dar uma palavrinha para aqueles que estão aqui à frente. O meu coração, ele cada vez que eu vejo cada pessoa trabalhando, cada pessoa ajudando, eu vejo que vai chegando a hora de Deus até liberar mais o pastor, sabe? Porque agora tem pessoas para fazer. Antigamente eu abria o culto, eu orava, eu pregava, eu colhia a oferta, eu dava a bênção apostólica. Olha o que Deus fez. Isso é toda honra, toda glória ao Senhor. O que eu queria, que eu sempre falo uma palavra para eles: nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, nós fazemos parte às vezes de ministérios diferentes, né? Eu gosto de mencionar isso, que isso é importante ficar na mente de vocês. Nós temos os jovens, que é mais pancadão. Não vamos ser careta não, gente. Jovem gosta. Eu sou casado, eu termino o culto, eu quero ir para casa, eu quero descansar. Jovem não. Jovem tem que sair, tem que se divertir. Então, se você chegar aqui no culto de jovem, é um pancadão mais forte, glorifica a Deus. Glorifica a Deus, porque jovem precisa disso. O seu esqueleto meu já está mais cansado. Agora deixa o jovem ser jovem, não é verdade? Agora, se a gente querer que os mais idosos venham dançar e os mais novos venham ficar quietos, eu estou mudando a inversão da coisa. Então deixa o jovem ser jovem, tá? Amém. Temos aqui, por exemplo, o Paulinho, de olhar para ele, eu já estou vendo uma Bíblia. Eu olho para ele e vejo uma Bíblia. Eu não posso... O rapaz me liga e quer falar de Bíblia. Está no almoço, o cara quer falar de Bíblia. Por quê? É o ministério que Deus colocou no coração dele. Ele busca como tal. Ele luta pela escola dominical para estudar a Bíblia, para ler a palavra. É diferente. Então vamos cada um. Cada um tem que entender o outro. Se a gente querer que os jovens funcionem como escola dominical, não vai funcionar. Não tem diferença. Aí, por exemplo, aqui, é um trabalho novo que começou da pastora Cléria. Tem o meu apoio, viu, amados? É uma coisa mais para você colocar a sua espiritualidade em exercício.
Amém? Mais espiritual, mais aquela coisa conectada para você chorar, para você andar na presença de Deus, para você se prostrar, falar em somos pentecostais, para falar em língua estranha, exercer os seus dons, tá bom? Somos uma igreja pentecostal, não parece, mas somos. E isso precisa a nossa igreja, precisa estudar a Bíblia, mas precisa também buscar a prática da vida espiritual, que é adorar a Deus. Tem gente que tem vergonha de levantar a mão. Tem gente que tem vergonha de dobrar os joelhos. Tem gente que tem vergonha de se alegrar na presença do Senhor. Então, precisa de um trabalho como esse para você vir, ser revestido, receber dom de Deus, sabe? Amados, nós precisamos desses equilíbrios. Então, somos diferentes, amados. Somos diferentes, sim. Somos departamento diferente. A irmã Glória quer oração, né? Quase ninguém quer orar. Ninguém quer orar. Mas tem a oração. Talvez você não vai conseguir orar como a Glória ora, mas ora um pouco. Então eu acho que cada um tem que obedecer, respeitar o trabalho do outro. Vocês vão errar durante esse ano, como eu errei durante o ano de 2014. Mas quem disse que o pastor não iria errar? Quem disse que você não iria errar? Agora, quando eu errar ou quando vocês errarem, lembre-se de uma coisa: olhem para quem não errará, não falhará nunca, que é Jesus Cristo. Quando você vê um amigo do outro departamento que falhou, ao invés de você ir lá e pisar e criticar ele, vai lá e dê suporte, ajude, ame, compartilhe. Fala assim: olha, para que nós vamos lutar contra nós? Nós estamos todo mundo junto. Nós estamos todo mundo junto. Vamos fazer demais para esse departamento? Vamos deixar o de lá sem nada para ver? Não, você está lutando contra você, você está se machucando a você mesmo. Eu não vou orar para a gente ser igual, porque nós nunca seremos. Pelo contrário, eu oro a Deus para nós sermos diferentes mesmo. Deus pode até me usar em profecia, mas eu não tenho dom disso. Eu não tenho dom. Eu sei pregar a palavra, eu sei aconselhar, eu sei visitar. O pastor faz. Prega a palavra, visita. Agora precisa. Precisa da pessoa, precisa de quem dos diáconos que organizam. Chegamos aqui, a igreja estava limpa, estava cheirosa. Então eu queria lançar o desafio a vocês, de cada departamento, a ser amigos uns dos outros, a amar uns aos outros, a ajudar quem está precisando, a ajudar quem está no início. O pastor colocou fulano não sabe nada. E você sabe alguma coisa? Você sabe alguma coisa? Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo ainda. É por isso que os que estão mais íntimos comigo já perceberam erro ali, erro aqui. E eu não vou me defender neles, mas nós temos que ter uma coisa: errar nós vamos errar, mas nós temos que estar buscando sempre acertar. Quando a pessoa erra tentando acertar, glória a Deus. Para aquelas pessoas que olharem para nós, líderes, e que estiverem sentadas, como essas pessoas aqui estão sentadas, olharem para nós e falarem assim: olha, sim, é uma igreja como as outras. Sim, eles falham, eles também erram, tem dificuldade, tem problema, tem discussão. Eu percebi isso lá sim. Mas eu percebi uma coisa também: é uma igreja que está amando, é uma igreja que respeita, é uma igreja que entende, é uma igreja que apoia, é uma igreja que sabe, que quer ver o crescimento do outro. Vocês têm um pastor que quer ver o crescimento de vocês. Se eu não quisesse ver o crescimento de vocês, eu não ficava sentado assistindo cada um de vocês pregar, cada um de vocês dar estudo. Eu chego aqui na quinta-feira, eu sento, eu escuto. Eu chego aqui na sexta-feira, eu escuto. Eu chego aqui no domingo, eu escuto. Da mesma forma que o pastor está tendo essa consciência com vocês, tem a consciência com os outros. Fulano fez e fez tudo errado. Mas quando o pastor vê você fazendo também, o pastor vê você fazendo errado. E quando o pastor Wellington me vê fazendo, ele vê eu fazendo coisa errada. E quando o pastor Wellington faz, outro pastor vê ele fazendo coisa errada. Ou seja, estamos todo mundo no mesmo barco. Agora, sabe o que vai prevalecer nesse ano? Sabe o que vai prevalecer nesse ano? Companheirismo, amizade, amor, dedicação, entrega, sabe? Sem ter inveja. Porque aquele culto tem enchendo demais, o de cá não está nada, é porque o de lá é bênção. Não, é porque está faltando a gente também ajudar aqui. Para que essas pessoas que vão chegar aqui, olhem para nós e veem em nós o exemplo de líderes. Para as pessoas que chegarem aqui, olhem em nós os líderes e falem assim: olha, eu quero ir naquela igreja, eu quero participar daquela igreja.
as pessoas que chegam aqui, a gente ganha para Jesus, mas olha quem a gente é, como caráter, como pessoa, e fala assim, não, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para meus filhos. E eu queria que a igreja também pudesse estar orando por nós, nos ajudando, porque Deus está fazendo, amados, uma coisa linda no nosso meio. Às vezes a pessoa critica a gente porque a gente coloca um líder e ele não produz. Critica o pastor. Mas deixa eu só falar uma coisa para você aqui. A minha filosofia de trabalho. É o pastor que errou? Ou é aquela pessoa que está lançando fora a oportunidade que Deus está dando? É o pastor que errou? Ou é aquela pessoa que está julgando a oportunidade que Deus está dando? Eu fico com a segunda. Deus te deu, Deus te chamou, pega aquilo, faça bem. Você está aqui hoje, um dia você estava lá sentado, hoje você está aqui, pega essa oportunidade. Deus tem um ministério, Deus tem uma chamada, Deus tem algo lindo na sua... E eu já falei, eu sei que é um pensamento diferente, uma filosofia diferente, mas eu prefiro ouvir. Quando eu estou ouvindo é porque tem algo, pessoas na igreja. Nós temos pessoas aqui, amados, que se vocês dedicarem, nós podemos até chamar pregador de fora, mas não precisa. Nós podemos chamar para ter uma palavra diferente, mas se todos vocês se posicionarem, eu não sei se o presbítero Milton talvez estava assistindo online, mas eu vou repetir o que eu disse para ele. Ele chegou para mim e falou assim, pastor, como que eu posso te ajudar? A minha resposta para ele foi a seguinte, quanto mais você, líder, se aproximar de Deus, mais você está me ajudando. Quanto mais você distanciar de Deus, menos você está me ajudando. Ajudar o pastor, amados, não é carregar a bolsa dele, não. Eu não preciso de ninguém para carregar minha bolsa. Eu tenho força suficiente para carregar minha bolsa. Ajudar o pastor não é você levar ele numa loja e mandar ele escolher. Não, não é isso. Ajudar o pastor é você honrar o ministério. É você honrar a palavra de Deus. É você cumprir com o seu compromisso no seu trabalho. Isso é honrar o pastor. Não deixa o pastor envergonhado aqui na frente. Isso é honrar o pastor. Honrar o pastor não é carregar o pastor no carro, não. Honrar o pastor é honrar o ministério que Deus me deu. É honrar o diaconato, é honrar o presbitério, é honrar o pastor, o professor. Isso é honrar o pastor, isso é honrar o ministério. Muito mais ainda honrando a Deus. O crescimento dessa igreja depende de vocês. O crescimento dessa igreja depende da nossa união, da nossa comunhão. Que nesse ano de 2015 a gente não vê tititi nos corredores. Porque se alguém estiver falando tititi, repreenda-o em nome de Jesus. Fala assim, olha, essa não é a visão do ministério. Vamos ajudar, vamos colaborar, vamos abraçar, vamos lá, vamos dar as mãos. Lembra do pastor falou? E principalmente quando alguém errar, vai lá e dê a mão. Vai dar a mão, porque quando você errar, vão te dar a mão também. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Aqui está, Pai, esse grupo que vai estar trabalhando durante esse ano. Pai, com muita alegria no coração, Pai, com muita alegria, gratidão a Ti, a Tua palavra, a Tua fidelidade, Pai. Porque Tu não nos deixas sozinhos, Pai. Tu envias, Senhor, a um grupo, um exército, e sem contar o espiritual, Pai, o exército espiritual que está vindo, Pai. Pai, está nos capacitando. Nós não sabemos nada, nós não podemos nada, nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós não queremos nada a não ser a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, a Tua presença no nosso ministério. Guarda esse grupo, guarda cada um dessas mulheres, guarda cada um desses homens. Ó Deus, faça uma obra grande, Pai, uma obra grande, Senhor, uma obra grande na vida de cada um dos meus irmãos, dos meus companheiros, dos meus amigos, Senhor. Ó Deus, pessoas que passamos horas tristes, a gente choramos juntos, nos alegramos juntos, trabalhamos juntos, servimos juntos, que Tu possa ser de uma forma muito especial, estar abençoando cada um, a cada departamento, e ao Renato, a Fernanda também que estão passeando, Senhor, a Araída também que não está aqui, a Cláudia, Pai, que não sei se ela veio ainda, está lá trabalhando.
todos, Pai, todos que estão aqui, Pai. Eu quero te pedir a tua bênção, a tua graça, no nome de Jesus. Vamos dar salva de palmas para Jesus? Amém? Glória a Deus. Essa é a minha primeira apresentação hoje. A minha segunda apresentação, eu queria chamar aqui meu amigo Ricardo, mas a minha amiga Raquel. Agora posso falar que é amigo, já fui lá, já comi pastel na casa deles. Ó, me chamou, eu comi pastel, eu sou amigo. Não que eu... Porque eu cheguei na casa desse rapaz, eu falei assim, eu vou ficar lá 1 hora, né? No máximo 1h30. Né? Nunca fui na casa dele, vai ser rápido, coisa rápida. Até disse para a esposa que vai ser coisa rápida. Amados, fui sair da casa dele, acho que era 10 de alguma coisa. Mas, amados, podemos ouvir muitas coisas boas que Deus faz, que Deus tem trabalhado. A gente conversou, eu sei da história deles, o passado. Eu gosto de sentar e conversar de onde ela veio, de onde ele veio, o que aconteceu, coisas que aconteceram, mudanças que aconteceram. Sentei com eles, conversamos juntos. E então a gente está aqui hoje para estar oficializando a participação ativa nesse quartel aqui, para a glória do Senhor. E o que eu orei para eles é que Deus estava nos dando assim, mais 2 pecinhas no quebra-cabeça. Lembra? Que vão vir para ajudar, para colaborar. Raquel já está colaborando, né? Já estava aqui na organização da virada do ano, já veio, já contribuiu, já participou, já é uma serva do Senhor, ele também é um servo do Senhor. Então, mas é com muita alegria que a gente quer oficializar para a igreja, então, oficiar, né? O namoro do casamento. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu queria que vocês são jovens, então que vocês pudessem se ajoelhar aqui, tá? No nome de Jesus. Os obreiros, vamos isso, estender as mãos sobre eles. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças por tudo, papai. Tu és tremendo, Jesus. Tu és tremendo, tu és poderoso. Tu és maravilhoso, tu és único, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Está aqui, Senhor, a vida do teu filho, Ricardo. Tu o conheces, tu o sabes, ó Pai, de todas as coisas. Eu quero pedir a Deus sobre ele a tua bênção. Eu quero pedir sobre ele agora, Senhor, a tua graça. Sobre aqui a tua filha Raquel, Senhor, que está aqui também agora, no nome de Jesus, a tua bênção. Nós queremos, ó Pai, recebê-los agora, Pai, na comunhão de Cristo. Queremos recebê-lo agora, Pai, na comunhão do corpo de Cristo agora, como parte ativa, Senhor, dessa igreja. Como membros, ó Pai, nós os recebemos agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, para ser bênção nessa igreja, para ser luz nessa igreja. Ó Deus e Pai, que a igreja seja bênção também na vida deles. Que eles possam, Senhor, ó Pai, ser ricamente abençoados. Eles possam ser ricamente usados aqui na igreja. Ó Deus, abençoados aqui nessa igreja. Ó Deus, que tu venha cumprir o teu querer, tu venha cumprir, ó Pai, a tua vontade, ó Pai. Ó Deus, como uma expressão que eu sempre gosto de dizer, ó Deus, pelo tempo que tu nos emprestaste, ó Pai, esta vida, Senhor, esta vida, este casal, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós recebemos os teus filhos agora, ó Pai, na comunhão agora, ó Deus, dessa igreja, do corpo de Cristo, no nome santo de Jesus, para a glória do teu nome, nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Então, está aí os nossos novos membros, para a glória do Senhor. Deus te abençoe, campeão. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Pai do Senhor. Irmãos, graça e paz. A Raquel esteve na igreja e ela chegou em casa muito alegre, falou, achei a igreja. E eu falei, vamos orar, vamos ver, vou lá ver como é que é a igreja, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei apaixonado. Um tempo, Deus abriu uma porta para mim. Só que no reino satânico é muito organizado o reino satânico. E o que acontece é que existe príncipes, pastor. E esse príncipe, ele andou ao meu redor por um bom tempo. E essa porta abriu e era na cidade de Boston City. Quando me falaram, não, você vai trabalhar para o Boston City. Eu fiquei alegre. E eu fui, né, para lá e eu cheguei naquela fila,
fiquei naquela fila e na fila aconteceu o que vem os principados, né? Potestade, que a nossa luta não é contra nossos irmãos, é contra os principados e dominadores do mal. Por isso que o reino satânico ele é organizado, porque existem príncipes. E eu tô ali naquela fila e ali começou a vir aquele desânimo. A fila era grande, eu vi a fila grande e eu lá no final da fila quase. E como eu vejo as coisas, porque existe, no princípio, Deus estava sobre a terra. Então, quando eu saí da minha casa, no mundo espiritual eu vi aquilo, que Deus estava sobre a minha vida. E eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, Deus estava entre. O que eu vejo, porque vidas vieram aqui hoje, e vieram, saíram da sua casa, quando saiu de lá, Deus estava sobre eles. Quando chegaram aqui, Deus estava entre eles. E hoje, que Jesus foi e mandou o Consolador. E esse Consolador, ele está dentro de nós. E o que eu quero falar para os irmãos, que eu estava naquela fila e começou a vir um desânimo. Gente que já estava mais graduada, que era americanos, e eu nem americano era, e nem papel eu tinha, e nem carteira, e eu estava ali para exercer uma função, que era uma função perita de heavy duty equipment, para operar umas máquinas que era grande, precisava de uma categoria maior ainda na licença. E eu nem a licença eu tinha. E eu via gente assim na fila que estava mais graduado do que eu. E elas no meio da fila estavam voltando para trás. E eu ficava olhando aquilo, e eu lá no final da fila, eu falei, e a vergonha de eu chegar lá e eu não ter o meu documento, não ter a minha carteira. A primeira coisa que eles pediam na hora que chegava era o documento. E eu na fila, pastor, e eu não desanimei, eu fiquei ali naquela fila ali, de pé, esperando a minha hora vir. E o vento batia, e a luta vinha, e eu não tinha, as minhas forças estavam acabando, e não tinha mais força, e eu falava assim, Senhor, e eu ouvi uma voz falando assim, esforça-te. E eu pensando, e o que eu vou chegar lá na frente, eu vou falar, qual vai ser a palavra, a vergonha que eu vou passar? E o Espírito Santo de Deus falava, esforça-te. Há pessoas que entrou aqui hoje, estão mais graduadas do que eu, já estão lá na frente. O Espírito Santo de Deus tem uma palavra, esforça-te. E eu não ficava entendendo aquilo, porque até onde fala esforça-te, estava tudo bem. Na outra categoria vem porque quando eu saí de casa e depois o Espírito Santo de Deus estava lá falando comigo, esforça-te. E eu começando a me esforçar, eu estava ali, já foi um esforço porque eu saí de casa e fui para lá sem um documento. Talvez você saiu da sua casa hoje sem força, já está já mais na frente do que eu, mais graduado. Deus tem uma palavra para cada um de vocês aqui, esforça-te. Por quê? Esforça-te. Porque Ele ajuda. Aí vem a parte que fala que é a última parte, que Ele mandou o Espírito Santo. E aí eu ficava ouvindo, esforça-te, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, mas eu pensava, sustentar, mas eu tenho que, né, para mim ser sustentado, eu tenho que alimentar, eu tenho que comer, mas o Espírito Santo de Deus já estava ali dentro de mim. Então, quando eu cheguei no começo, assim, no meio da fila, mais ou menos, o pastor uma vez fez uma parábola que os irmãos ficaram aqui e vieram para frente, e estava na fila, e a fila vinha andando, e o irmão ia, mas tinha irmão que desanimava, talvez nem chegou. E eu peguei e ficava naquela ali esperando e entendendo que esforça-te, esforça-te, e eu não entendia porque na hora que eu cheguei na frente, na hora que eu cheguei no meio da fila, o rapaz me viu já, o gerente, falou assim, o que você está fazendo aí? Vem para cá. E eu comecei a dar os passos firmes para frente. E quando eu cheguei lá na frente, ele falou assim, você já tem vários calls já na região que você vai passar. Toma aqui o seu GPS e o seu papel para você ir. Vai embora. E quando eu cheguei, o mais interessante, que aí eu já... Porque para uns Deus dá, né, um ministério de profeta, pastores.
Mas para outros, o pastor, Deus deu a visão. E Deus me levou essa semana, eu estava pensando, o pastor tem a visão. E eu, quando o irmão me deu lá, o rapaz me deu o GPS, e é o que eu tenho, é a Bíblia, o meu GPS. Quando eu entrei na máquina, era uma máquina nova, eu não sabia nem ligar a máquina. Eu sentei nela e falei, e agora? O que eu tinha era só o GPS e o manual. E eu perguntei ao rapaz, e agora? Como que liga e como que faz para levantar e abaixar o bagger? Aí ele falou assim, é aqui que faz. Então, o que acontece? Que, como a irmã falou, né? Às vezes a gente está na fila e tem muita gente desanimando. Os irmãos estão na fila aqui. E que os irmãos, eu venho pedir a Deus, ao Pai, rogar ao Pai, que os irmãos não venham desanimar. Porque, e aí eu peguei aquele GPS e falei, agora eu não tenho o que fazer, porque Deus deu para mim o GPS, não me deu a visão. Porque se Ele me desse a visão, talvez poderia ter uma divisão. Ele me deu o GPS, então eu pedi na instrução e eu entendi. Hoje eu estou aqui porque eu entendi que eu preciso da visão. Eu só tenho o GPS na mão e eu preciso do pastor para estar ajudando a mim e minha família. Glória a Deus. Abençoe. Seja bem-vindo, capelão. Seja bem-vindo. Deus abençoe, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Aos obreiros aqui, glória a Deus, estamos juntos, estamos agarrados, vamos trabalhar, vamos colocar a mão na massa, vamos servir, em nome de Jesus. Mas já estamos finalizando, vou orar aqui para o casal do Mel, esse que é o casal do Mel. Vem cá, Natália. Ele falou assim, ora porque é aniversário de casamento. Eu falei assim, eu vou orar se você não tiver viagem. Agora se tiver outra viagem, eu não vou orar. Glória a Deus. Pai, nós queremos, Senhor Deus, te pedir mais uma vez, Senhor Deus, a tua bênção sobre o teu filho, Senhor, sobre a tua filha, sobre esse casal. Ó Deus, que está aí completando mais um aniversário, Senhor, de casamento. Podemos ver essa família abençoada, os filhos abençoados. Ó Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que venha colocar ainda mais amor, Senhor, que eles possam estar mais apaixonados ainda, um para com o outro, Senhor, que possa haver companheirismo, amizade, carinho, amor, respeito, ó Pai, e que Tu possa cumprir, ó Pai, aquilo que Tu já falaste com nós há muitos anos atrás, a respeito, ó Pai, desse casal, ó Pai, que Tu possa cumprir os Teus planos, os Teus projetos, e que o Teu nome seja glorificado, Pai, é o que eu te peço, Pai, te engrandeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Volta para casa em Everett, no nome de Jesus. Amados, já estamos aqui com os nossos avisos. São ainda 11h56. Fizemos isso tudo, ainda são apenas 11h56. Estamos no nosso horário ainda, tá bom? Amém, amados? O primeiro aviso que eu queria deixar aqui para a igreja é quinta-feira. Nós estamos aí com a nossa campanha, o ano da colheita. E estará aqui pregando para a gente o pastor Joy Nobre. Joy Nobre, não é, Davis? É Joy Nobre, ele vai estar aqui pregando. O Cartaz está ali. Que você possa estar agendando o ano da colheita. Sexta-feira está aí, o nosso seminário interno está aberto para todos aqueles que quiserem participar. Sexta-feira, seminário interno, nós tivemos um período de recesso aí, que você possa já estar se preparando para receber mais instruções que o pastor tem dado em seminário interno. Antes era só para os obreiros que estavam separados, mas agora foi aberto para todo aquele que vem aqui na frente, ele tem a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais. Então, se você vem aqui na frente cantar, abrir culto, orar de alguma forma, ou fazer algo, você tem a oportunidade de estar ali aprendendo conosco, sexta-feira, às 8 horas da noite, 9 horas da manhã, escola dominical, domingo, e 10 horas nosso culto. E no período de 9 às 10, de 9h40 às 10, tem ali a nossa intercessão, você também é convidado de estar participando dela. O Marconi pede para avisar que 7 horas, no sábado, né, Marconi? 7 horas, lá na casa do reizinho. Aqueles que conhecem o rei, ele é rei, irmão, porque o rapaz come mesmo. Ninguém tira a coroa desse homem. Vai no negócio, não tem jeito. Todo mundo para e o rei fica ali, na casa do Vanderlei ali, tem encontros homens. Você é nosso convidado, visitante, você é nosso convidado ali, é só para homem ali. Como a gente falava, cabra macho, vai encontrar ali para ter uma conversa
santa ali, um bate-papo legal, tem sido uma benção, então você possa agendar sábado agora, 7 horas da noite, na casa do Vanderlei. E depois nós vamos estar orando para o aniversário da Rose, o Vanderlei também pediu para estar, resolveu ficar mais senhora, não deixar de sair da área dos velhos ali, dos jovens e passar para a área dos velhos. Mas antes da nossa área, Rose, eu já falei, sexta-feira, se você quer vir aqui no culto dos jovens, balançar o esqueleto, você vem para cá. Aqueles mais velhinhos já vai sentando ali para o canto e orando e pedindo a Deus que abençoe esses jovens, dá gás para esses jovens aí, porque o nosso gás já está indo embora, né? Mas antes de orarmos pela Rose, eu ia dar um aviso, mas não deixaram. Pode vir, pastor Marcos. Que eles falaram que eu estou meio antiquado para o aviso. O Juninho chegou perto de mim fala sobre... Fala português. Ok, deixa o pastor Marcos falar então. Amém. Saúde da igreja que a paz do Senhor, amém? Nessa sexta-feira agora, o pastor falou assim, né, de coisas que eu acho que o departamento errou, ou que não fez, coisa assim. Eu acho que uma das coisas que, né, eu e o Juninho e tudo, no ano de 2014, nós estávamos assim, aprendendo um com o outro, certo? Aprendendo como um grupo, aquele negócio todo. Mas um vácuo que nós deixamos foi voltado mais para o estudo da palavra. Amém? Então, em 2015, então, começando o ano, então, sexta-feira vai ser, eu creio, em nome de Jesus, um dos primeiros estudos, então, que os jovens vão ter. Amém? Mas está aberto para toda a igreja, o tópico vai ser sobre relacionamentos. Relacionamentos entre amigos, entre família, entre igreja. E nós pegamos um livro, e uma coisa interessante sobre o livro, ele fala assim, olha, que todo mundo tem no mínimo 3 relacionamentos que precisam ser melhorados. Né? Então, se eu for falar de mim, posso ser um melhor esposo, posso ser uma melhor ovelha e posso ser um melhor filho. Né? Então, todos nós temos que aprender e crescer dessa maneira. Amém? E eu creio que no meio dos jovens também é assim. Porque muitas vezes, igual 2014, chegou muitos jovens aqui e às vezes nós não estamos vendo eles aqui, né? Outra vez já vieram e desanimaram. Então eu creio que se nossos relacionamentos estão melhores, né? Nós em si, sendo melhores filhos, melhores servos, melhores, né? Como diz o outro, crente mesmo, eu creio então que aí vai dar mais frutos também. Amém? Então você que tem o desejo então de aprender mais através da luz da Bíblia, né? Nós pegamos um livro, mas claro, tudo é base bíblica para você aprender. Então estamos aí sexta-feira às 8 horas, né? E vai ter café. Eu ouvi falar, não sei, que vai ter até um bolo caseiro, entendeu? Então tem gente aí oferecendo coisas. Se você quiser trazer também pode trazer. Vai ser uma coisa dinâmica, vai estar comendo, aprendendo e conversando tudo ao mesmo tempo. Amém? Obrigado então. Amém, amados? Eu gostaria de estar chamando a Rose aqui, para estarmos orando por ela. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos visitam nessa manhã, que Deus possa ter te abençoado, as pessoas que também estão assistindo o culto online, que Deus possa ter abençoado a sua vida e que essa palavra possa ter chegado ao seu coração. E também, irmãos, logo após o culto aqui, aquelas pessoas que quiserem procurar a Natália ali, nós estaremos fazendo uma rifa de uma cesta do Moroccan Oil. Vai ser... Moroccan Oil. Quer dizer, correr. É por isso o aviso do pastor Marcos não é isso não. O Juninho falou assim, avisa lá do chat. O que, Juninho? Chat. O que você está falando? Chat. O pastor Marcos simplificou ali para nós, mas eles falaram isso para mim. Chat. Esqueceu um chat aqui. Moroccan Oil. Tá bom, amados? Pode procurar na Natália ali. Essa rifa, o dinheiro que for arrecadado é para ser ajudado na feira de missões que nós estaremos realizando esse ano. Então, o que for vendido, nós não estamos querendo arrecadar valores aqui. A cesta ela foi doada, está ali. Que você possa... É coisa simples, só mesmo para ajudar na feira de missões. Não vou falar mais inglês para vocês, não. A aula particular é ali no cantinho. Amém. Queria agradecer a visita dos nossos irmãos, ao pai da Araída, não é isso? Deus abençoe. Ao casal de pastores ali, pastor Sam, Deus abençoe. Glória a Deus, a filhinha, pastores, Deus abençoe. Tem uma convidada sua, Cláudia? Ah, tá bom. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, eu estava vendo o Kleberson aqui, mas já... tá bom. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, Kleberson. Não errei o nome, não. É isso mesmo, né? Porque se eu errar, série de casa também. Então, Deus abençoe, viu? Deus abençoe o casal, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando aqui pela irmã Rose.
resolveu aí completar. O bom dessa igreja é que o pessoal resolve, pastor, estou fazendo aniversário. Aí a gente canta, parabéns, canta, ora por ele. Pastor, sou eu hoje. Aí a gente vai, ora, não tem problema. Amém? Pai, nós queremos, ó Deus, orar, ó Deus, pela tua filha, pela Rose, ó Deus, pelos planos, os desejos, as vontades. Ó Pai, ó Deus, o som desse coração, ó Pai. Veja, ó Pai, os desejos, as vontades. Ó Deus, que tu possa estar, ó Deus, concedendo a tua filha mediante a tua bondade, o teu querer, a tua misericórdia. Tudo aquilo que for bênção para a tua filha, Senhor, nós reivindicamos, ó Pai, agora tudo que é direito dela, Senhor, em Cristo Jesus. Nós tomamos posse que ela possa receber e que ela possa ter muitos e muitos anos na tua presença, com saúde, louvando, glorificando, exercendo esse lindo ministério que tu tem na vida dela. Nós a abençoamos agora, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Pai, nós queremos te glorificar por essa manhã gloriosa, ó Deus, pelos nossos visitantes, pelos nossos amigos que vieram, Senhor, juntamente cultuar conosco, por cada um deles, por cada família, por cada visitante, que tu possa de uma forma muito especial, Pai, usar a palavra que foi ministrada, uma palavra poderosa, uma palavra de transformação, para encontrar esses corações dos teus filhos, ó Pai. Oro também por essa igreja maravilhosa, por essa igreja, Senhor Deus, que tem visto, ó Deus, o teu mover, a tua misericórdia, o teu favor. Pai, oramos, ó Deus, por cada um, oramos pela semana, oramos, ó Deus, que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana que nós possamos, ó Deus, te adorar, glorificar e bendizer ao teu santo nome. Estamos saindo, ó Pai, deste local, mas não estamos saindo da tua presença. Nos dê a tua paz, é o que nós oramos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje para todos sempre. A igreja do Senhor diz: amém. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor e fala que o nosso próximo culto é na quinta-feira, às 8 horas. Quinta-feira, às 8 horas é o nosso próximo culto.